para o carro passar. Senão aquela pessoa que está dentro da ambulância pode morrer por causa de você que não abriu o caminho para a ambulância passar. Deu para entender? Porque tem alguém dentro da ambulância passando por algum problema difícil, e se você não abrir o caminho para a ambulância passar, aquela pessoa pode morrer por causa de você. Deu para entender? Então você tem que abrir o caminho quando a ambulância passar para levar essa pessoa até o hospital. Eita glória! Amém? Tem que ter raciocínio e parar para analisar que se você que está no trânsito, passa uma ambulância e está levando alguém ali muito mal, abre o caminho para essa ambulância passar. Não é não, jovem? Senão a pessoa vai morrer por causa de você, porque não abriu o caminho. Agora tem um caminho que ele está querendo abrir para você. Está aberto, mas você não quer esse caminho. E que caminho é esse, irmão? O caminho de vida eterna. O caminho para ter vida eterna com Ele. Porque sem Ele não há vida eterna. Não. Esqueça disso. Sem Ele não há vida eterna. Vida eterna é com Ele. Amém, homem? Oh, glória! Vida eterna é com Ele. Eu quero deixar aqui meus sentimentos a toda a família de uma jovem, né, que morreu num acidente aqui, eu não sei onde foi, que ela sofreu um acidente com a moto caiu e a caçamba passou por cima dela. Ela ficou vários dias na UTI em Salvador, mas ela não resistiu. Eu quero deixar aqui meu sentimento a toda a família, porque só Deus pode confortar esta família. Eu quero deixar aqui meu sentimento também para dois jovens, duas crianças, para mim é duas crianças, que sofreram um acidente em Tanqueiro Neves, e eles dois apareceram na internet com o teu tom de cantar, né? E eles sofreram um acidente, esses dois irmãos. Então eu quero louvar a Deus pela vida, eu quero deixar aqui meu sentimento a essa família que perdeu seus dois filhos em um acidente de moto com carro, e esses dois jovens chamados Mateus, eu não sei qual foi o nome do outro irmão dele, que perderam a vida. Eu tenho algo de Deus para dizer para você. Por que existe o sofrimento? Por que existe o sofrimento que o ser humano passa na terra? Por que há o sofrimento? Já que o ser humano está passando por doenças, por sofrimento, por que Deus não tira essas pessoas do sofrimento? Eu tenho algo a dizer para você. É porque Deus tem um propósito maior. Para resumir, porque Ele tem um propósito maior. Jó, se você conhece a Bíblia, está lembrado de Jó? Jó perdeu tudo, perdeu seus 10 filhos, morreu. Bom dia, mulher. Ótima semana. Jó perdeu seus 10 filhos, morreu. Jó perdeu seus 10 filhos. Jó, na sua primeira fase, ele perdeu seus 10 filhos, perdeu sua riqueza, mas ele não murmurou, ele não reclamou. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Jó. Porque Jó não estava seguindo um Criador, não pelo que ele poderia fazer na vida de Jó, porque Deus, ele restitui família, Deus, ele pode prosperar você, mas só que o principal não é a riqueza, não é o bem material. Deu para entender, meu amado irmão da barbearia? Jó tinha um propósito, Deus tinha um propósito na vida de Jó. Jó perdeu tudo, Jó estava doente, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua riqueza, porque era o homem mais rico. Olha para eu entender para você, era o homem mais rico do Oriente, era Jó. Era o homem mais rico do Oriente, mas ele perdeu tudo. Sabe o que a gente aprende nessa história de Jó? Que não é o bem material, não é a riqueza, mas é o propósito que Deus tem na tua vida. Então, a doença, o sofrimento que o ser humano passa na terra, Deus poderia, em um triscar de dedo, tirar aquela pessoa do sofrimento. Mas sabe por quê? É porque Deus tem um propósito maior desse sofrimento. Você não está entendendo. Deus tem um propósito nesse seu sofrimento. Porque você não pode ter um interesse no Criador
no interesse de ele te dar dinheiro, te dar riqueza, te dar prosperidade, não. Você tem que ter um interesse com Deus, é para você alcançar a vida eterna, para você ter vida eterna com Ele. Porque Jó, ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a salvação. O homem na terra fica preso aos bens materiais, fica preso às riquezas. Quando fala homem, é homem e mulher. Fica preso a riquezas. Você está vendo essas pessoas sendo presas por causa desse jogo de azar, de tigrinho, essas coisas do diabo, que até cristão está envolvido em jogar jogo de azar. Você está entendendo? Que essas coisas é tudo ilusão e enganação. Você vai ganhar hoje nessas porcarias de jogo de tigrinho, mas amanhã você perde. E o pior, você vai perder o mais principal, que é a vida eterna. Aí, cristão envolvido com esse negócio de jogo de azar, nunca foram servos de Jesus Cristo. Nunca foram servos de Jesus. O cantor Fernandinho está lá naquele evento em Manaus de rodeio, cantando no meio dos escarnecedores. O cantor Fernandinho está lá, ganhando o teu dinheiro, mas nunca teve um compromisso com Jesus Cristo. Esses são os cantores gospel que nunca foram adoradores de Jesus. Nunca foram adoradores de Jesus. Só são pessoas que têm um talento, usam seu talento para ganhar dinheiro, para se enriquecer. Você está vendo como é que Deus abomina essas coisas? Só Jesus para ter misericórdia. Eu vou ler um texto bíblico que nós está falando sobre sofrimento, e o sofrimento tem um propósito, que está em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 18. Eita glória! Deu para entender, minha amiga da casa do celular? Deus, ele tem um propósito no sofrimento daqueles que estão no hospital, naqueles que estão ali sofrendo. Porque as pessoas perguntam sobre isso, né? Já que Deus tem tanto poder, que fez a raça humana, é poderoso, por que não tira as pessoas do sofrimento? Boa pergunta essa, né? Aí eu já te dei essa resposta, por que o ser humano tem que passar pelo sofrimento. Porque Deus tem um propósito. Você vê que essa pergunta, falando sobre se Deus é o Criador, se Deus não, Ele é o Criador da raça humana, foi Ele que criou esse planeta, foi Ele que fez tudo nesta terra. Por que Ele deixa as pessoas sofrer na terra? Por que Deus deixa as pessoas sofrer por doenças, sofrer por muitas coisas? Por que Deus não pode resolver isso? É o que nós acabamos de ler. É porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito nessa enfermidade, nos problemas que você está passando na tua vida. Sabe por quê? Porque você não está dentro de uma redoma você não está dentro de uma bolha. Sabe por quê? Porque todos têm que passar por algum sofrimento, um maior do que o outro, né, minha jovem? Um passa um sofrimento maior do que o outro. Você está aí trabalhando nesta manhã, graças a Deus está bem, está aí com o teu esposo trabalhando junto, está aí fazendo a sua parte, mas tem pessoas que estão passando por coisas piores do que você. Piores. E o que nós devemos fazer, irmão? Oração. Orar. Quando você ora, Deus ouve, mas Ele só vai dar resposta na hora dele, no tempo dele, no querer dele, não é no seu tempo. Eita glória! Mateus capítulo, versículo 18, capítulo 9, versículo 18. Deu para entender? Por que Deus
não pode resolver o teu sofrimento, porque Ele tem um propósito maior nesse sofrimento. Enquanto ele estava falando, esses dias eu estava meditando a minha mente com Deus, com o Criador, e a gente para analisar, sabe o que é? É que os discípulos que andou com ele, preste atenção, os discípulos que andou com Jesus, eles ainda duvidavam do poder do Filho de Deus. Os caras andou com Jesus, participou da ceia com Jesus, mas ainda duvidava dele. Aí Jesus disse, quando eu morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro e os outros discípulos, não, Senhor, você não pode morrer não. Aí Jesus está dizendo, epa, para com essa incredulidade. O inimigo já usando Pedro e dizendo, não, o senhor não pode morrer não. Aí Jesus já sabia que o inimigo estava usando Pedro. Reta daqui, Satanás. Você quer impedir que o Filho do Homem vá até a cruz? Aí Deus viu que não era Pedro que estava falando, era o demônio, era Satanás. Aí Jesus repreendeu ele, Pedro. Mas ele não chamou Pedro, ele falou, reta Satanás daqui, se afasta. Porque desde o ministério de Jesus na terra, o inimigo estava fazendo de tudo para Jesus não ir até a cruz do Calvário. Você não sabia disso não? O inimigo estava fazendo de tudo para Jesus não ir até a cruz para morrer pela raça humana. E a raça humana hoje, infelizmente, não quer saber de Cristo, não quer mudar, não quer entregar a vida ao Senhor. Você sabia, se você descer a sepultura hoje e não ter entregado a vida a Jesus, você não terá vida eterna com Ele. Irmão Hilton, a própria palavra de Deus diz, se você que ainda não fez uma aliança com Deus e não entregou a vida para Ele, você não alcançará a vida eterna. E o que eu tenho que fazer, irmão? O que eu tenho que fazer? Dobra teu joelho e entrega a tua vida para Ele. Eu não estou nem aí para quem não acredita, eu não estou nem aí para os incrédulos, eu não estou nem aí para os ateus, eu não estou nem aí para esses incrédulos. E um dirigente da sinagoga aproximou-se e ajoelhando-se diante dele e rogou, a minha filha acaba de morrer, mas vem e põe a tua mão sobre e viverá. E Jesus então levantou-se e seguiu com ele. Quem era, irmão? Jairo, o sacerdote Jairo. Eita glória! Essas duas mulheres eu conheço. Eita glória! Essas duas mulheres eu conheço. Mãe e filha, em Tuberaense, Monte Verde Quedas. Que Deus continue dando livramento a vocês, dando oportunidade. E a palavra de Deus diz, eu estou feliz que eu estou vendo vocês duas. E Jesus então levantou-se e seguiu com ele. E os seus discípulos acompanharam. E de repente uma mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de hemorragia, alcançou e por trás tocou na borda do seu manto. Olha que coisa interessante. O homem que era entendedor da palavra foi até Jesus, porque ele soube que Jesus estava na cidade. E aí o sacerdote Jairo disse, Senhor, se for possível, o senhor pode ir até a minha casa, porque minha filha morreu. Eita Jesus! Já que o entendedor da palavra foi até o Filho de Deus,
pediu a ele para ir até a casa dele, para tocar na filha dele que já estava morta. Por que que você não tem humildade para entregar a tua vida ao Senhor? Por que que você não tem a humildade de entregar a tua vida àquele que morreu e para a derrota do diabo no terceiro dia ele ressuscitou? Eita, Jesus poderoso e maravilhoso e eterno. Amém, benção? A palavra de Deus está dizendo que Jairo, um sacerdote, um conhecedor da palavra, foi até ele. E ali convidou ele para ir até a casa dele. As pessoas hoje não querem convidar Jesus até a casa dessa pessoa. As pessoas não querem hoje. As pessoas não querem Jesus dentro da tua casa. Não quer ter uma comunhão com Ele. Não quer buscar Ele. Não aceita. E não entrega a tua vida para Ele. Mas o sacerdote, conhecedor da palavra, reconheceu e ainda convidou ele. Eita glória! Ei, Jesus maravilhoso! E diz assim a palavra: e Jesus então levantou-se e seguiu com ele e os seus discípulos, e acompanharam de repente uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e alcançou por trás e tocou na borda do seu manto, e por dizia essa mulher consigo: a mesma se eu conseguir apenas lhe tocar nas vestes, serei curada. Ó, ninguém quer ser curado na vida espiritual, quer continuar na maldição e não quer ser curado. Não quer que Jesus toque para tirar você dessa maldição, dessas idolatrias, dessas porcarias de idolatria deste mundo, principalmente deste país, que vive em uma idolatria terrível, na idolatria de seus deuses, na idolatria dos seus deuses, das suas bruxarias. Não larga essa maldição do diabo, quer viver na maldição, e quem vive na maldição não terá vida eterna. Bom dia, mulheres. Deus continue dando livramento a vocês. A palavra de Deus está dizendo que as pessoas não querem largar as suas maldições. Mas Jesus mudou a vida daquele homem, o sacerdote Jairo, e mudou a história desta mulher que estava com a hemorragia. Se eu apenas tocar só na orla dele, da roupa dele, eu serei curado. As pessoas não querem ser curadas espiritualmente. As pessoas não querem ser curadas dessas maldições que está na vida do ser humano, nessas idolatrias de futebol, nessas idolatrias de feitiçaria, de bruxaria, nessas idolatrias de estar adorando esses cantores mentirosos, enganadores, esses cantores gospel, que de adorador a Jesus nunca foi. Esses cantores gospel são coisas do diabo, nunca foram adoradores de Cristo. Nunca foi adorador de Cristo. Fernandinho está lá em Manaus, cantando para as pessoas e ganhando teu dinheiro, mas nunca foi servo de Jesus Cristo. Aí fica esses cantores evangélicos deste país, só porque tem um talento que Deus deu, mas quer se enriquecer, quer ficar com a sua riqueza, mas não procura sair dessa maldição. Esses evangélicos estão aí brincando de ser evangélico, de ser cristão, não sai dessas maldições. Mas Jesus mudou a história desta mulher que estava com a hemorragia. Jesus mudou a história de Talita, a filha de Jairo. Ela estava morta. Mas só que a multidão que estava dentro da casa de Jairo chamou de Jesus de maluco. Você já viu? E quando Jesus quer operar na vida de alguém, tem uns endemoniados que dizem assim: esse cara é doido, esse cara é maluco. E aí Jesus
Que tanto zoadeiro é esse dentro desta casa? Ó, Jesus dizendo, que zoadeiro é esse dentro desta casa? Vocês não estão vendo que a menina está viva? Aí chamaram Jesus de louco. Esse homem está doido, não está vendo que a menina está morta? Aí Jesus disse, me leve até a menina. Aí foi até dentro do quarto de Talita. E ali ele disse, menina, está na hora de acordar. Eita glória! Você sabia que as pessoas hoje não querem acordar? Já abriu o sinal, meu amigo? Você já viu que tem pessoas que não querem acordar? Talita acordou e foi curada. Mas as pessoas de hoje não querem acordar para o pior que vai vir sobre esta terra. Eita glória! Você não está entendendo. As pessoas não querem acordar para o pior que vai vir sobre esta terra. É Jesus maravilhoso e poderoso. Oh, glória! As pessoas não querem acordar, mas querem afrontar a palavra, quer blasfemar contra a palavra. Essas pessoas se chamam filho do diabo e afronta a palavra, blasfema contra a palavra. São filhos do diabo. O próprio Jesus falou, o próprio apóstolo Paulo falou, pessoas que afrontam a palavra, blasfemam contra a palavra, é filho do diabo. Aí diz a palavra, então Jesus voltou-se assim que vi a mulher e disse, anime-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. E quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres, multidão em alvoroço, e ordenou, retira a voz daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. Jesus viu aquela zoadeira dentro da casa de Jairo e Jesus falou, ei, tira esse povo daqui. Você não está vendo que a menina está viva, está adormecida? E aí Jesus entrou dentro do quarto de Talita. Eita glória! Ei, Jesus maravilhoso e poderoso e eterno Deus. Jesus entrou dentro do quarto de Talita. Você sabia que quando você ora, vou lhe explicar aqui. Você sabia que quando você ora, os demônios têm raiva porque você está orando? Você não entendeu não. Quando você tem um compromisso, quando você está orando, você sabia que os demônios têm raiva de você porque você está orando, conversando com o Criador? Então continue orando para aborrecer o inferno. Porque quanto mais você ora, você vai alcançar o teu objetivo aqui na terra. Oh, glória! Quanto mais você ora, os demônios não gostam, têm raiva. Mas para a derrota do diabo, vamos orar. Vamos orar. Louvado seja Deus. E em alvoroço, e ordenou, retira a voz daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou na menina pela mão, e ela se levantou. E então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Ei, Jesus poderoso. Deixa Jesus curar o teu coração. Deixa Jesus transformar a tua vida. Larga essas ilusões desta terra. Essa terra só tem mentira e enganação. Amém, homem? Essa terra só tem enganação e mentira.
Você está vendo o país passando por um processo terrível. E o Brasil vai passar por uns processos muito grandes. O Brasil vai passar por um sofrimento muito grande, porque não obedece o Criador. Muitos estão se enriquecendo nas suas corrupções. A corrupção está levando muita gente à derrota, à destruição. A corrupção está levando muitos à destruição. As pessoas estão se corrompendo com essas porcarias de jogos de internet, se corrompendo, trabalhando em algum órgão deste país e se corrompendo. As pessoas estão se corrompendo. Até na área da gasolina deste país está se corrompendo. As pessoas estão se vendendo, está se destruindo e acabando com as pessoas por causa dos seus próprios interesses para se enriquecer. Maldito homem que confia nessas porcarias de fazer as suas trapalhações e caminhando para o inferno. As pessoas estão fazendo de tudo para se dar de bem, para enganar, para iludir, adulterando gasolina. E quem paga o preço com isso são os clientes. É os clientes que pagam o preço por seu veículo, por causa desses endemoniados que vivem fazendo as suas falcatruas. As suas falcatruas. Quem paga somos nós, por causa dessas vagabundagens de pessoas se enriquecendo. Mas Jesus falou que essas coisas tem que acontecer, que é para a palavra dele se cumprir. Tudo que está acontecendo na terra, de corrupção, de maldade, de enganação, a palavra dele está se cumprindo. E esses canalhas que vivem se enriquecendo, com seus carros importados de luxo, as suas garagens lotadas de carro importada e caminhando para o inferno. Não adianta você buscar riqueza nesta terra e não procura entregar a tua vida ao Senhor. Não adianta o homem se iludir com a riqueza desta terra e caminhando para o inferno, se iludindo com essas porcarias. Eita glória, aleluia. Espera o sinal fechar, minha querida, amém? Louvado seja Deus. Você deu para entender? A corrupção está levando muita gente à destruição. Levando à destruição. Eita glória. Ei, Jesus maravilhoso.